Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Dines Guarda. Mais uma vez, com o apoio da businessabc.net, cirisabc.com, sportsabc.org e Condomiai. Seguimos apresentando perfis de realizadores e desempenho global, além de quem está traçando um roteiro, e também colocando suas mãos na ação de tentar criar um mundo melhor quando se trata de negócios e tecnologia. E também como podemos realmente olhar para os incríveis desafios e oportunidades que estamos enfrentando. Quando se trata do desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial, blockchain e Web3, estamos em um ritmo muito, eu diria, acelerado de tecnologia e inovação, mas também com muita disrupção acontecendo. E eu acho que esse é provavelmente um dos maiores desafios que estamos enfrentando, mas também há muitas grandes oportunidades. Então, vou direto dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais de hoje, sejam bem-vindos. Onde está Harrison Seletsky, que é o diretor de desenvolvimento de negócios na Space ID, uma plataforma de identidade e domínio Web3 de ponta e multi-chain. A Space ID é um serviço que permite aos usuários registrar e usar nomes de domínio em todas as cadeias Ethereum Virtual Machine. Com o SNAP de domínio Web3 da Space ID, usuários transferem ativos por nomes de domínio. Vamos abordar vários temas com a integração da Space ID, com Matt the Mask e outras novidades. E sobre Harrison, ele é uma personalidade que traz experiência financeira, humana e atua em organizações e startups como a Emergent Star Capital, uma empresa focada em investimentos no uso de criptomoedas e blockchain, e na Prager Matis CPAS, Sociedade de Responsabilidade Limitada. Harrison se formou em contabilidade na Universidade Penn State, com especialização em empreendedorismo. Então, estou bastante animado para abordar todos os diferentes aspectos sobre a Spice ID e também o histórico do Harrison. E seja bem-vindo à nossa série. Harrison, Sim, obrigado, Denise. Feliz de estar aqui e animado para começar. o que vocês estão fazendo é muito empolgante. E antes de mergulharmos fundo nisso, conte um pouco sobre o seu histórico e sua carreira e alguma história da sua vida pessoal que te fez chegar à Space ID. Sim, com certeza. Descobri as criptomoedas pelo Ethereum, apresentado por amigos no fim de 2016. Achei interessante. Tentei entender as diferenças entre Ethereum e Bitcoin e outros sistemas financeiros tradicionais. Aplicativos intermediários como Venmo ou PayPal. Ao aprender sobre descentralização e finanças abertas, você começa a questionar profundamente. O que é dinheiro e valor? Por que o dólar americano vale mais que outras moedas? Qual o papel do ouro nisso? E você começa aqui a fazer muitas perguntas sobre o sistema monetário e financeiro que talvez nunca tivessem chamado sua atenção antes. Quando aprendi sobre aplicações descentralizadas, propriedade do usuário e finanças sem permissão, fiquei muito atraído por isso. Sempre fui mente aberta nesse sentido. Acho importante que usuários controlem sua privacidade e dados. Coloquei esse rosto nos ativos deles e acabei entrando de cabeça nisso. Minha formação é em finanças e contabilidade. Após me formar na Penn State, trabalhei no fundo Hedge Capital Estrela Emergente. Nós éramos focados em análise fundamentalista e no espaço cripto, com o bull market de 2017 sendo um grande marco para nós lá. Gosto muito do lado financeiro, mas também aprecio o foco no usuário, nos negócios, na interação com pessoas e em crescer além da análise monetária. Depois disso, expandi para marketing, desenvolvimento de negócios, escrevendo conteúdo e fazendo análises próprias. Trabalhei com outros veículos de notícias cripto, como o Being Crypto, e atendi clientes privados em estratégia de marketing e desenvolvimento de negócios. E antes da Space ID, eu trabalhava em um marketplace de NFTs multi-chain chamado NFTrade, onde eu liderava o crescimento e a estratégia, especialmente no segmento fora do Ethereum. NFTs em ecossistemas alternativos. Com o amadurecimento do mercado de NFTs, colegas da minha rede me apresentaram a Space ID. Eles estavam procurando expandir o lado de desenvolvimento de negócios deles. Como infraestrutura central para várias blockchains, atuando como camada e infraestrutura de identidade. Foi uma oportunidade realmente interessante e ótima para eu expandir além dos NFTs baseados apenas em arte, indo para NFTs com mais utilidade, que é o que esses nomes de domínio são na fase atual. Podemos aprofundar esse tema. Entrei na equipe de desenvolvimento de negócios e agora lidero essa equipe na Space ID não? É fantástico.
Você lida com muitas coisas que provavelmente estão mudando a forma como fazemos negócios, como fazemos transações digitais e nossas experiências de usuário. Então, parte da sua visão é um futuro onde blockchain, Web3 e, eu diria, tecnologia de inteligência artificial democratizam o acesso à identidade digital, oportunidades econômicas e inovação. Tirando o jargão técnico, meu público conhece o digital, mas nem todos entendem todas as camadas. Primeiro, vamos entender o que é o Space ID e o toque. Em parte, o que é a empresa, né, o que ela faz e também como você constrói esse ID que você toca. E a experiência do usuário que podemos ter quando se trata disso. Claro, no nível mais alto, Space ID é uma plataforma de identidade. Somos uma plataforma e agregador de nomes de domínio multi-chain, então lançamos e agregamos domínios de topo no espaço das criptomoedas. Isso significa que criamos endereços de carteira legíveis, oferecendo experiência de nome de usuário no mercado cripto. Para todos os nossos usuários de cripto com o endereço de carteira X agora, são 40 letras e números aleatórios, como OX12ABC, que servem como identificador em uma identidade descentralizada, tipo Denisith ou Harrison BNB. Oferecemos um endereço de carteira legível como alternativa ao seu endereço OX com o mesmo uso. Isso facilita para os usuários entenderem quem está do outro lado da transação e com quem interagem. Você sabe se está conversando entre usuários na blockchain, se está rastreando transações em um explorador de blocos, se está em um jogo ou em um aplicativo de social file. Isso oferece a experiência de nome de usuário já comum no ambiente Web 2. Então, estamos realmente tentando facilitar para que essas interações aconteçam na blockchain e meio que abstrair algumas dessas complexidades técnicas que vemos atualmente no mercado. Fantástico. E, portanto, a identidade é algo muito importante e uma grande parte da internet. Como você mencionou, há níveis de identidade para a presença digital e também para domínios na Web3, como vocês estão fazendo. E, claro, há nossos diferentes níveis de negócios, dados pessoais de saúde, empresariais e outros. Pode explicar principalmente a parte especial da integração? O domínio Web3 está se tornando mais avançado. E eu acho que vocês fazem parte de uma das empresas que estão na vanguarda tentando integrar isso. Ainda há muito a fazer para torná-lo mais acessível ao público. Então, parte do trabalho da Space ID, você pode elaborar um pouco mais? Como é o trabalho de democratizar uma identidade Web3? Como essa identidade Web3 pode ficar super poderosa para todos nós? A grande questão é como tornar isso acessível para mais pessoas e permitir que aproveitem ao máximo. Para nós e para grande parte do espaço cripto, o objetivo é reduzir a barreira técnica de entrada, facilitar o acesso dos usuários tradicionais da internet ao valor das aplicações cripto. Eles usam apps centralizados e os nomes de domínio fazem parte disso. Como eu disse, isso oferece uma alternativa legível para humanos. Então, isso realmente facilita para os usuários interagirem, sabe? Quase como enviar um e-mail ou ter um nome de usuário no Twitter. Você realmente sabe quem está do outro lado da transação. Então, isso pode ser anônimo ou pode ser, sabe, totalmente revelado. Eu poderia ter Harrison, Select Sky BNB ou Itasna como domínio. Se eu for tesoureiro ou quiser marcar contas, entende? Se eu for uma organização autônoma descentralizada, posso definir nomes de domínio para cada uma das minhas diferentes contas do tesouro, para que sejam facilmente rastreáveis. Registrar um nome de domínio agora é simples para os usuários, embora ainda possa melhorar. Você ainda precisa aprender o básico de cripto, como comprar um token não fungível e fazer transações com carteira. Tentamos facilitar isso. Estamos trabalhando com algumas carteiras, assim como com algumas exchanges centralizadas agora, que são realmente muitos dos pontos de contato iniciais no espaço das criptomoedas. Para tornar esses nomes de domínio facilmente disponíveis, assim como quando você se cadastra no Twitter, você escolhe seu nome de usuário como um dos primeiros aspectos da sua jornada naquele aplicativo. Estamos trabalhando para fazer o mesmo com nomes de domínio, pois isso cria uma interface muito mais acessível do que os endereços de carteira compostos por letras e números aleatórios. Isso vale para Ethereum, Solana e qualquer L1 ou L2. Nós basicamente tornamos mais fácil entender sua identidade no espaço, assim como a identidade de outras pessoas nesse ambiente. Isso também vale para agentes de inteligência artificial ou empresas, pois fornece um identificador para qualquer carteira. Então, seja essa carteira usada por um humano, por um tesouro ou uma empresa, seja usada por uma inteligência artificial ou um robô.
Ela simplesmente fornece esse identificador legível para humanos, tornando essas interações mais fáceis, mais rastreáveis, mais simples de entender. Então, Agora, se você puder explicar para a gente uma jornada de usuário de um estudo de caso específico, você mencionou alguns estudos de caso diferentes, ou Web3, a identidade vai se tornar cada vez mais importante. E eu acho que para quem está nos ouvindo, existe um componente de tornar isso super básico e super simples. Assim como a otimização para mecanismos de busca, buscar seu nome ou da empresa na internet está cada vez mais importante. E no momento, se você tiver sorte ou se for muito importante, você chega ao nível de ter uma página na Wikipédia. Você pode ter um domínio próprio para você e seu negócio, e tudo bem. Como você registra a sua marca, como registra o nome do seu negócio, como registra os seus produtos. Então, nessa narrativa, como a Space ID cria a solução, porque, claro, você toca no domínio ID, tem a carteira ID e depois tem os proprietários. E, por exemplo, uma das coisas que vocês conseguiram é que já estão alcançando 13 milhões de usuários, o que é um número bastante impressionante. Você também pode ter um nome de recurso. E você mencionou também o nível de integração da carteira com as criptomoedas. Acho isso importante, pois o desafio atual é a grande fragmentação das criptomoedas. E você tem todos esses tokens diferentes, até mesmo o presidente dos Estados Unidos agora tem tokens. Como você vê isso? Mas como podemos realmente usar isso para empoderar, não apenas para negociação e especulação? Claro, negociação e especulação fazem parte do negócio. Mas o que vocês estão fazendo é algo completo. Plataforma de identidade Web3. sim, então eu acho que um caso de uso facilmente identificável é o caso de segurança para enviar e receber fundos. Então, quando você está usando uma carteira, vamos supor, Denise, que eu queira te enviar um pagamento e você me envia um endereço de carteira. Preciso garantir que cada letra e número estejam corretos. E se eu errar uma letra e enviar para o endereço errado, esses fundos estarão perdidos para sempre. Então, isso meio que permite que você substitua isso por uma alternativa legível, como Denisite, Denise BNB. Com nossa integração com a MetaMask, isso vale para todas as redes que ela suporta. Então você só precisa de um domínio em qualquer uma das suas blockchains compatíveis com Ethereum Virtual Machine para aceitar ou enviar esses pagamentos de forma muito fácil. Não sei se você já ouviu falar de ataques de poeira ou phishing. Esses são alguns golpes comuns no espaço cripto, onde golpistas tentam fazer com que o usuário substitua um endereço de carteira errado ou incorreto, que pode ter uma ou duas letras e números diferentes do endereço correto. E com tantas carteiras, você sabe, aleatórias, pode ser desafiador conferir cada detalhe e garantir que está exatamente correto. Isso oferece uma interface semelhante à de e-mail e nome de usuário. Quando você envia para Harrison BNB, não precisa conferir, vai chegar até mim. Você vai saber que está indo para mim, porque esse é o meu nome de domínio que eu possuo sob o meu próprio endereço de carteira. Então, finanças descentralizadas é uma parte central muito importante do ecossistema blockchain. Muitas pessoas buscam novos casos de uso atualmente. O Finanças Descentralizadas oferece grande quantidade de capital e valor desbloqueados aos usuários. Mesmo buscando ir além, os nomes de domínio cumprem esse papel, pois liberam um mecanismo básico de segurança antes indisponível. Então, em termos de segurança e proteção, quando você está sacando fundos de uma exchange, quando você está enviando e recebendo fundos de uma carteira, isso simplesmente torna tudo muito mais fácil, muito mais direto e muito mais seguro para realizar essas interações. Então, esse é um caso de uso muito fácil de identificar logo de cara. Com o crescimento do ecossistema blockchain, desenvolvedores seguem criando casos de uso em nosso protocolo e em outros. Essas identidades e nomes de usuário on-chain tendem a ganhar mais valor e utilidade de formas que talvez nem percebamos ainda. Mas sim, segurança e proteção são meio que aquele ponto de contato introdutório básico, eu diria, para onde está o valor dos nomes de domínio. Então, o nome de domínio é uma indústria gigantesca. Claro, empresas como God, Beld e outras estão dominando o mundo todo. E vocês estão criando um novo sistema de valor que une a Web 2 e a Web 3, e a Web 3, claro, abrange tudo o que você acabou de mencionar. Acredito que há um paradoxo no mundo do blockchain que eu gostaria de democratizar mais. Muitas coisas funcionam desde o início das tecnologias blockchain, especialmente da Web 3. Então, como você vê a Web 2 atual e a Web 3 atual para alcançar a sua visão? Porque, claro, se eu criar um domínio com vocês e já houver 3 milhões de pessoas nisso, isso é uma conquista enorme. Milhões de pessoas nunca ouviram falar sobre isso e acham muito confuso como fazer.
E, para ser honesto, até mesmo eu, que, claro, fui uma das primeiras pessoas a escrever sobre blockchain no mundo, até eu. Às vezes eu tenho medo de cometer um erro com a minha carteira, de errar na forma como integro minha conta com meus ativos em cripto e meus ativos fiscais. Agora junto as duas coisas e fazemos do jeito certo. Claro, agora temos provavelmente muito mais acesso popular a isso, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com provavelmente o primeiro presidente oficialmente pró-cripto, mas ainda há muito trabalho a ser feito em educação, experiência do usuário e até mesmo na pura simplificação das coisas. Como você enxerga isso, né? Eu acho importante levar esse ponto ao nosso público. Sim, eu acho que a simplificação vai ser o aspecto mais importante para a gente focar como indústria. Ainda hoje, vejo uma barreira técnica alta para acessar esses aplicativos descentralizados. Até para comprar Bitcoin, quero dizer, claro, você pode comprar um fundo negociado em bolsa, mas se quiser ter autocustódia, primeiro precisa se cadastrar em uma corretora centralizada. Você precisa depositar moeda fiduciária, precisa comprar a criptomoeda, precisa transferi-la para sua carteira, precisa garantir que as chaves privadas da carteira estejam seguras. Mesmo no nível básico, há uma longa jornada para se envolver. Acho que a indústria precisa continuar evoluindo e reduzir esse ponto de entrada. Já falei sobre isso antes, chamo de o problema da vovó, tipo, a sua vovó, a minha vovó. Elas sabem enviar e receber e-mails, mas podem não se importar com o funcionamento disso. Elas só querem saber se o e-mail enviado será entregue no final. Acredito que é nesse caminho que o espaço cripto vai evoluir. Vai haver trilhos e infraestrutura cripto por trás de muitas dessas aplicações. O usuário final pode não se importar que isso use tecnologia blockchain. Isso só vai facilitar qualquer operação que eles queiram. Um exemplo interessante que está surgindo é o setor de jogos. O primeiro jogo Web3 foi lançado no Xbox e no PlayStation. Chama-se Gonzilla, está na Avalanche. E todos os NFTs podem ser negociados. Todos os itens do jogo são representados como NFTs, então eles podem ser negociados, comprados, vendidos e conquistados com muita facilidade. Para o usuário final, um jogador comum talvez nem se importe que cada item seja um token não fungível, mas eles se importam em poder monetizar, em poder vender, em poder jogar e ganhar esses itens, e sabe, o valor realmente pode voltar para eles. Acredito que simplificar será realmente importante. Nós precisamos tornar essas aplicações o mais acessíveis possível. E na Space ID o que estamos tentando fazer é fornecer a infraestrutura de identidade para essas diferentes aplicações. Uma que seja meio que unificada em todo o espaço. Então, atualmente, toda vez que você se cadastra em uma nova plataforma de mídia social, você precisa ter um novo nome de usuário. Mas no espaço cripto, no Web3, você vai ter seu nome de usuário integrado. Então, você pode meio que levar esse nome com você para diferentes plataformas. Então, se você é um trader ou, sabe, um artista de token não fungível, você vai poder ser identificado como esse usuário em diferentes plataformas, não só dentro daquele aplicativo isolado. Então, isso traz uma interface de usuário e usabilidade semelhantes, pelo menos do ponto de vista do nome de usuário, mas torna tudo muito mais amplo do que o que está disponível no espaço Web 2. Então, eu acho que no futuro você vai ver aplicativos de mídia social, talvez algo como o Twitter, onde você poderá conectar sua carteira e exibir seu nome de usuário como sua identidade on-chain. Eles já faziam isso antes com o token não fungível S, permitindo usar o token não fungível como foto de perfil no Twitter. Era preciso conectar a carteira e comprovar a propriedade. Para provar que você possui o token não fungível, não basta uma captura de tela. Acho que identidades terão um papel parecido. Como Denise, você vai querer garantir que ninguém esteja se passando por você em outras plataformas. E se você possui DeniSif ou Denise BNB e isso está vinculado à sua carteira, é muito fácil verificar que você é quem diz ser, independentemente do que você esteja fazendo, independentemente da plataforma que esteja usando. Então, o caso de uso desses nomes de domínio vai além do espaço da Web3. Será possível vincular isso a sites, aplicativos de mídia social e a Web 2? Mas tudo meio que começa com essa posse imutável e descentralizada no mundo cripto. Onde posso comprar isso e ter meu domínio Arson BNV? E só eu, como dono da carteira e das chaves privadas que possui esses domínios, posso provar isso. Eu sou quem digo ser. Então, não é apenas um nome de usuário para o usuário, mas também uma identidade a qual você pode adicionar informações. No futuro, será possível adicionar informações fora da blockchain. Por exemplo, suponha que você faça Know Your Customer em uma corretora.
Se você vincular esse Know Your Customer à sua identidade on-chain, poderá usá-lo em todas as corretoras, sem precisar repetir o processo, porque você já comprovou seu Know Your Customer inicialmente, e isso pode ser verificado on-chain. Essa identidade permite levar seus dados e provar quem você é em várias plataformas. Acredito que isso tornará mais fácil para os usuários interagirem em uma interface web aberta. Narrativa fantástica. Há trabalho para te levar ao próximo nível. Quero isso. Você recentemente teve uma integração com a MetaMask que muda o jogo de várias maneiras. Então você traz suas capacidades para o ecossistema da MetaMask. Para quem nos ouve, entrevistei um diretor da MetaMask nesta série, mas é uma das maiores plataformas e carteiras Web3 da internet. Conte para nós sobre isso, como tem sido essa experiência e parceria. A integração foi em outubro, então já faz alguns meses, um pouco de história. Sim, claro, já trabalhamos com várias das principais carteiras do setor e agora com a MetaMask, eles são o nosso maior provedor de carteira, que agora oferece suporte aos domínios Space e D. É semelhante aos casos que venho identificando no setor de carteiras. É sobre facilitar e tornar mais seguro o envio e recebimento de fundos para os usuários. Agora, toda carteira pode possuir esses nomes de domínio e usá-los no lugar daquele endereço OX da carteira. Quando recebo meu salário, trabalho para uma empresa Web3 de cripto. Posso fornecer minha identidade Space ID para receber os fundos. Agora, meu recursos humanos não precisa mais torcer para que eu envie o endereço certo, sem errar nenhum caractere. Quando colocam Harrison BNB ou outro endereço para onde recebo o meu salário, eles sabem como um e-mail. Vai exatamente para esse domínio. Então, o que fizemos foi construir isso no MetaMask para cerca de 20 serviços diferentes de nomes de domínio, tanto serviços internos como domínios ORBNB, domínios ARB, mas também para serviços de terceiros como o Ensign, o serviço de nomes Ethereum, que ainda é meio que o principal do setor. Oferecemos mais utilidade aos detentores de nomes de domínio no MetaMask. Antes, só era possível usar seu domínio Ethereum na Ethereum, mas com o MetaMask expandimos para qualquer rede compatível com EBM. Então, mesmo que você esteja trabalhando com uma nova rede, se você estiver na BNB Chain, se você estiver em uma L2, você pode usar qualquer um dos seus domínios para enviar e receber fundos. Isso torna tudo mais seguro e fácil para esses usuários. Acho que isso será muito útil para novos usuários, pois traz tranquilidade. Você não precisa se preocupar em cometer erros, alguém pode ter copiado e colado. Um hacker pode ter colado um endereço de phishing ao você tentar enviar fundos. Você simplesmente sabe que vai exatamente para onde precisa ir. Então, a MetaMask introduziu alguns protocolos diferentes de identidade descentralizada no seu programa Snaps. O MetaMask Snaps deles é praticamente como a loja de aplicativos deles, onde terceiros podem enviar recursos que os usuários podem baixar e integrar à sua carteira. E no espaço de identidade, desde o nosso lançamento, o Space ID é o Snap de identidade que mais cresce e o maior no ecossistema deles. Então nós temos o maior número de usuários que baixaram nossa infraestrutura dentro do MetaMask para tornar o envio e recebimento de fundos ainda mais fácil. Atuamos com diversas carteiras renomadas como BNB Binance Road, OKX Token Pocket, Trust Wallet, entre outras. E para nós, mais uma vez, trata-se realmente de simplicidade, segurança e de proporcionar tranquilidade ao usuário final. Pelo menos no caso de uso de carteiras. Existem muitos outros casos de uso além das carteiras. Mas como as carteiras são um ponto de contato inicial tão importante nesse espaço, esses nomes de usuário tornam tudo muito, muito mais fácil e direto para realizar essas interações. Então isso é incrível. E eu acho que é um elemento chave porque precisamos levar isso para o mainstream e ao mesmo tempo integrar essa inovação à inovação tradicional. Parte da sua carreira tem sido trabalhar com DeFi, finanças descentralizadas e NFTs, então no ecossistema como um todo. Então os NFTs fracassaram, mas a tecnologia não fracassou e é usada em várias coisas diferentes. Mas a onda dos NFTs fracassou nessa área. Então, indo um pouco além e quero respeitar o seu tempo também. Como você vê essa inovação que é incrível em torno dessas coisas, mas como podemos realmente fazer essa revolução da Web3 acontecer, junto com a inovação do finanças descentralizadas e criar uma boa ponte? Acho que o desafio é que estamos começando a viver duas realidades paralelas. Então, temos a indústria financeira convencional, até a mídia fica confusa, e eu estou nisso há muito tempo. Temos toda a inovação fantástica que vocês, como vocês estão fazendo e suas empresas ao redor do mundo.
E há pessoas comuns que ainda enfrentam muitos problemas com bancos tradicionais em várias áreas. Não pode haver conflito entre eles. Mesmo na Revolução Francesa, ocorreram mudanças e mortes, mas com o tempo tudo voltou ao normal. Como podemos construir bem essa ponte? E, na sua visão, como você enxerga a Web3? E, claro, se além do que você acabou de dizer, mas também finanças descentralizadas e um pouco da sua jornada nessas diferentes camadas entre ID, finanças descentralizadas e Web3, sim? Então eu vejo o blockchain realmente como um complemento ao que já foi construído. Então eu não acho que vamos ver toda a infraestrutura da interface Web 2 sendo substituída por blockchain Rails. Eu acho que vamos ver o blockchain desempenhando um papel na camada de infraestrutura e substituindo áreas que são redundantes. Por exemplo, no espaço Finanças Descentralizadas, Empréstimos e Financiamentos, atualmente, se você quiser emprestar ou pegar dinheiro emprestado de um banco, primeiro você precisa ser aceito. É preciso aceitar a taxa de juros imposta para receber os fundos, passando por várias etapas até a liberação. Com blockchain, tudo fica fácil. Operações diretas entre pessoas sem permissão e instantâneas. Desde que seja acordado entre as duas partes, isso pode ser realizado e seguir adiante nessa ação. Então eu acho que a cripto vai desempenhar um papel onde há redundâncias que extraem valor desnecessário e podem ser devolvidas ao usuário final. Nós basicamente vamos criar maneiras de redistribuir esse valor de volta para o usuário na capacidade máxima, meio que pegando o financiamento, ou o valor que retorna a uma parte central aos usuários finais de qualquer aplicativo usado. Seja remessa, seja finanças descentralizadas, negociação, empréstimo ou empréstimo de ativos. Acho que, por enquanto, ainda existe um certo desafio para entender como isso será facilmente acessível para o usuário comum. Mas à medida que essas diferentes interfaces, esses diferentes protocolos chegam ao mercado, fica mais fácil para você usar esses tipos de aplicações. Sem exigir todo o conhecimento em cripto, isso tornará tudo mais acessível. É mais ou menos como estamos vendo a inteligência artificial, sabe, dominar o mundo. O ChatGPT tem centenas de milhões de usuários em poucos anos porque é muito fácil de usar. Muitos de nós, eu duvido, sabe, que muitos dos ouvintes aqui, inclusive eu mesmo, não sabemos exatamente como esses grandes modelos de linguagem funcionam, mas sabemos que eles servem ao que precisamos. E eu acho que vai ser a mesma coisa com blockchain. Vai haver pessoas que querem acessar a utilidade que os aplicativos descentralizados oferecem sem realmente precisar entender cada detalhe técnico de como eles funcionam. Acredito que continuaremos nesse caminho. Polymarket é um excelente exemplo de sucesso recente, principalmente na eleição dos Estados Unidos da América. É como liberar o código da inteligência geral e permitir apostas baseadas em opiniões para prever o futuro sem restrições. Se eu quiser apostar ou especular sobre quem ganhará a eleição presidencial, não há realmente como fazer isso. O Polymarket completo sem intermediário central, identidade ou dados pessoais. E agora eu posso fazer isso de uma forma totalmente permissionless e acessível. Então acho que vamos continuar avançando nessa direção. Onde o Polymarket roda em infraestrutura cripto, ele realmente tem isso. Você sabe, você precisa de stablecoins para utilizá-las ao fazer suas previsões e coisas do tipo, mas esse não é o principal caso de uso. O blockchain possibilita isso, mas não é o principal atrativo. O ponto principal é essa base de conhecimento aberta que permite, sabe, que o mundo meio que decida o que acha que vai acontecer. Então, acho que você vai ver mais casos de uso que não dependem da tecnologia blockchain como principal proposta de valor, mas a utilizam para alcançar o objetivo final. E acho que continuaremos a desenvolver nesse sentido, especialmente à medida que, espero, vejamos uma maior clareza regulatória. Você sabe, condições melhores em relação a como as pessoas veem as criptomoedas e como as empresas conseguem operar. Isso deve facilitar e simplificar, tornando essas oportunidades muito mais acessíveis para todos. Esse é o principal ponto, eu acho. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas técnicas e quero começar falando sobre o seu token e depois vou entrar na narrativa sobre isso. Concordo totalmente com o que ele disse, mas precisamos definir como avançar. Vamos começar pelo seu token. Conte um pouco sobre o token Space ID, que tem valor de mercado de 370 milhões de dólares e volume diário de 37 milhões de números significativos. Esse é um dos principais tokens do setor. Fale sobre esses 3 pontos do token e sobre o token Outroad. Você promove o token para sua comunidade Web3 e como vai expandir seu produto em outras áreas, claro? Sim,
Então, no centro de tudo, o token ID é o principal token utilitário do ecossistema Space ID. Agora, ele é um token de governança. Então, nós estamos totalmente governados pela nossa comunidade. Eles decidem como operamos e quais aplicativos e funcionalidades queremos incluir em nossos diferentes aspectos. Eles decidem o que fazemos com parte da nossa receita. Como, por exemplo, direcionar para subsídios diferentes, recompra e queima. Eles têm muito controle, quase como um acionista, com direito a votos sobre como a empresa funciona. É isso que tentamos fazer de forma sintética, onde tornamos nossos detentores de tokens os verdadeiros participantes do nosso ecossistema, onde eles têm voz em como funcionamos e como avançamos para o futuro. Então, se você quiser fazer uma proposta de governança sobre diferentes aspectos para incluir no nosso Software Development Kit, se quiser lançar um serviço de nomes de domínio em nova blockchain, tudo isso passa pelo nosso protocolo de governança, e são os nossos detentores de tokens de ID que decidem se seguimos em frente com isso ou não. Grande parte dos tokens de ID foi distribuída aos detentores de nomes de domínio. Na verdade, nossos stakeholders e usuários decidem as funcionalidades e o rumo futuro. Por isso, consideramos fundamental que nosso ecossistema de usuários participe do que fazemos. Temos visto muito sucesso com isso. Acredito que as DAOs, organizações autônomas descentralizadas, têm alcançado sucesso ao reunir todas as opiniões e ideias da comunidade e permitir que elas decidam meritocraticamente como avançar. Se você possui tokens Space ID, tem direito a voto proporcional à quantidade de tokens ID para propor uma governança que decida como avançaremos no futuro, para decidir em um nível bem básico como operamos. E nossa comunidade tem sido muito receptiva a isso. E eles são muito, sabe, eu diria, eles são muito ativos na participação da governança e em como nós, como protocolo, operamos. Não, parabéns, Arnold. O que vocês conquistaram e mantém funcionando não é fácil, porque, claro, né, até recentemente o mercado cripto passou por vários ciclos, alguns deles não muito positivos, mas há muitas coisas boas acontecendo daqui para frente, pelo menos. Então, olhando para o futuro, quais são os próximos grandes marcos para o Space ID e como você vê a plataforma moldando a Web3? E essa comunidade, tudo começa nela e em como escalá-la. Você comentou que até na inteligência artificial trata-se de criar um produto capaz de formar e escalar uma comunidade. Sim, então temos muito pela frente nos próximos 2 anos. Primeiro, estamos lançando novos serviços de nomes de domínio com novos L1S e L2S. Estamos integrando infraestrutura de identidade para a base de usuários, Block Explorer, carteiras e aplicativos descentralizados deles, para que eles possam acessar o mesmo tipo de recursos de identidade em blockchains que ainda não possuem aspectos de identidade. Também estamos trabalhando em alguns novos produtos, um novo produto especificamente que ainda não lançamos. Ele será lançado no primeiro trimestre de 2025, mas é meio que para unificar todo o espaço de carteiras e identidade. Assim, ao depositar, sacar em corretoras ou transferir fundos entre carteiras, você faz tudo por uma única interface. Como você estava dizendo, há muita desconexão entre esses diferentes ecossistemas agora, o que acaba criando uma barreira. Sabe, se você está na Ethereum, se você está na Solana, se você está nessa corretora ou naquela corretora, eles nem sempre conseguem trabalhar juntos de forma integrada. E estamos trabalhando em um produto que vai unir tudo isso. Assim, você só vai precisar de um nome de usuário ou um ponto de acesso para acessar todas as suas contas diferentes. Então, isso é tudo o que eu realmente posso dizer por enquanto, sem revelar demais. Nós planejamos lançar isso com algumas grandes corretoras no primeiro trimestre, especificamente para simplificar o processo de depósito para nossos usuários, assim como para os usuários deles, e também integrar isso à interface da carteira. Além disso, em 2026, existe a ICAM, que é o órgão regulador da World Wide Web do .com.org. Eles vão realizar um novo leilão de domínio de topo, que é o leilão de novos sufixos para nomes de sites. Então, por exemplo, você vê vários sites agora com XVZ ou IO. Esse pode não ter sido um sufixo popular há 5 ou 10 anos. Antes era só .com.org governador. Agora também será possível ligar ao domínio cripto. Então eu possuo Harrison BNB. No momento, só posso usar isso em uma capacidade Web3,
mas em breve, caso consigamos vencer o leilão do BNB ou de nossos outros serviços de nomes de domínio nos leilões correspondentes. Você vai poder realmente gerenciar seus sites Web 2 usando seu nome de domínio como uma espécie de chave de propriedade. Então não vai haver uma maneira de hackear esse site sem possuir aquela identidade subjacente, aquele token não fungível de identidade. Isso é basicamente a chave. Então você vai poder usá-lo como sua identidade on-chain no seu espaço Web3, mas também off-chain. Quando você estiver criando um site para o seu negócio, um blog, qualquer uma das suas contas sociais, você vai conseguir vincular isso de forma muito mais fácil. Então isso deve chegar mais perto de 2026. No momento, aguardamos para 2025 o produto de identidade unificada e o lançamento de novas identidades descentralizadas para outras blockchains que entrarão no mercado. Então, como você disse, tem muita coisa acontecendo e você mencionou várias coisas incríveis que são realmente fundamentais para impulsionar esse mercado. Então, eu quero abordar outro nível também que você mencionou, quero aprofundar um pouco mais para o sucesso desses ecossistemas e para a Web3 avançar ao próximo nível. Esse trabalho deve ser adotado pelos desenvolvedores para criar infraestrutura tecnológica entre usuários de código e comunidades. Sei que vocês oferecem Software Development Kit Interface de programação de aplicações para empresas e contam com uma equipe de desenvolvedores para isso. Descreva como isso funciona, como tem sido e o que vocês já alcançaram nessas direções que vai compartilhar. Sim, com certeza. Então, nosso Software Development Kit e nossas APIs são basicamente a forma de carteiras e aplicações Web3 integrarem esses nomes de domínio em seus protocolos. Atualmente, temos cerca de 200 parceiros de integração. São carteiras como MetaMask, OKX Wallet, Binance Web3 Wallet, muitos exploradores de blocos como Binance Smart Chain Scan e XLR Scan. Basicamente, qualquer protocolo que queira introduzir identidades pode usar nosso Software Development Kit ou nossa interface de programação de aplicações para trazer esse recurso para sua plataforma e para seus usuários. Isso não se restringe às identidades de marca da Space ID, como BNB e ARB, incluindo também grandes players de identidade do setor. Ethereum Name Service e serviço de nomes da Solana e Lens Protocol são todos compatíveis com nosso Software Development Kit. Queremos facilitar ao máximo para parceiros de integração atenderem o maior número de usuários possível, mesmo que não seja necessariamente diretamente do nosso ecossistema. Sabemos que levar esses recursos para nossos parceiros vai ajudar a aumentar o mercado para todos. À medida que expandimos esse recurso de identidade para outros aplicativos, notamos mais registros e usuários interessados em ter seu próprio domínio. Agora eles veem como isso é usado em diferentes aplicativos. Sempre focamos em como integrar a identidade aos principais produtos para facilitar a interação dos usuários. Já tivemos muito sucesso até agora, com cerca de 200 integrações em diferentes cadeias, abrangendo a maioria dos principais protocolos do setor. Sim, isso é excelente e números impressionantes. Então, uma última pergunta, acho que já passamos de 1 hora, mas eu quero continuar. Então, a última ok, nós falamos bastante sobre o ecossistema, né? O ecossistema de como podemos realmente trazer, e eu gosto que você é muito prático e muito direto em relação às soluções que podemos usar em toda essa inovação. Mas um dos maiores desafios, a adoção, por exemplo, se você fizer um paralelo com inteligência artificial no momento, ela tem uma adoção massiva no mundo todo, que todo mundo está usando. Até os mais céticos testam o ChatGPT ou outros bots chat. A Web3 tem falhado até agora, mesmo com esforços de Mark Zuckerberg e da Meta para popularizá-la. Então, como podemos? Eu acho que especialmente a inovação, ainda não há discussão, né? Acho que isso é mainstream, todo mundo entende. Mas provavelmente o maior desafio, e essa é a minha pergunta para você, qual você acha que é o maior desafio? O IDWASH é a adoção das capacidades paralelas da nova inovação financeira e das finanças centralizadas usadas no nosso dia a dia com as finanças tradicionais, ou é puramente IWASH, porque efetivamente ainda é muito difícil usar algumas das carteiras que discutimos aqui e torná-las super simples. Por exemplo, se você olhar para o PayPal, a adoção é enorme. Se você olhar para a adoção até mesmo do Wise ou do Stripe, ela está na casa dos bilhões. Então, como podemos tornar isso super simples? Também falei dos domínios. No ICANN e em grandes plataformas, você pode comprá-los rapidamente. Você pode comprar um domínio, mas às vezes ele pode ser roubado. É aí que vocês atuam.
Mas no panorama geral da Web 30, você participou ativamente disso como personalidade de startup e em sua carreira. O que pode ser feito e como isso funciona para quem nos ouve, empreendedores, usuários e entusiastas que podem ver isso de forma positiva e prática. Sim, ótima pergunta. Vejo dois pontos sobre isso. Acredito que a experiência do usuário e user interface são essenciais para facilitar o acesso dos usuários a esse tipo de aplicação. Mas eu acho que no fim das contas, a proposta de valor central que vai atrair mais usuários é a utilidade, no sentido de que você não está só especulando, mas realmente obtém valor dessas aplicações. Então, por exemplo, você estava falando sobre Wise e PayPal. Eles cobram uma taxa de 0,5%, uma taxa de 1% em todas as remessas deles. Usando uma stablecoin, isso pode ser reduzido ao enviar $10.000. Talvez seja necessário gastar de 50 a $100 no PayPal ou Wise para essa transação. Se você estiver usando stablecoins, pode reduzir isso para alguns dólares ou até alguns centavos. Então, aí já existe uma proposta de valor muito clara sobre qual é a utilidade de usar um aplicativo baseado em blockchain, diferente desses apps Web 2 que devolvem parte do valor à empresa, não ao usuário final. Então, eu acho que agora existe muita empolgação em torno das moedas meme. Sabe, você vê algo como a Sparkcoin ter quase $1 bilhão em valor de mercado, e isso é divertido, mas não vai trazer o próximo bilhão de usuários para o mundo cripto. Eu acho que focar em recursos importantes que agregam valor, como as stablecoins, é um caso de uso incrível, especialmente para pessoas em países de segundo e terceiro mundo com altas taxas de inflação. Isso possibilita o acesso ao dólar americano, a moeda fiduciária mais estável do mundo, o que antes não era possível. Se você está em uma vila na África, só precisa de um smartphone para obter esse ativo mais seguro. Isso independe do Bitcoin ou Ethereum como reserva de valor. Você pode apenas manter seu valor em dólares. Isso é algo com que muitos se sentiriam mais confortáveis do que com a volatilidade do Bitcoin ou Ethereum. Então, eu acho que focar nesses casos de uso realmente voltados para o valor, reduzir os custos, facilitar para os usuários preservarem sua riqueza, especialmente em países com alta inflação, é um caso de uso incrível. Acho que é por isso também que vimos muita adoção de criptomoedas em países como Turquia e Nigéria, onde eles enfrentam esses problemas inflacionários. Eles enxergam as stablecoins como uma forma segura e simples de contornar os problemas anteriores que tiveram. Acredito que a experiência do usuário e user interface, criar uma experiência de usuário simples, é importante. Mas se conseguirmos mostrar e realmente agregar valor a essas utilidades essenciais que o blockchain torna possível, acho que vamos ver uma explosão de usuários. Acredito que agora, com sorte, o marco regulatório ficará mais claro e será mais fácil para empresas Web 2 se envolverem. Agora, a PayPal tem sua própria stablecoin, o que deve tornar mais fácil, barato e seguro para os usuários enviarem fundos. Então, já estamos vendo essas empresas que são líderes no setor adotarem essa tecnologia porque existe uma proposta de valor nela que antes não era acessível. Acredito que, ao focar na utilidade e evitar a especulação, veremos mais interesse e mais usuários finais. Concordo totalmente e acho que você destacou o ponto-chave, Aquiles real, mas também devemos levar isso em consideração, especialmente enquanto juntamos tudo isso. Você citou a indústria de jogos e quero fazer uma pergunta sobre isso, já que tocou no assunto. Adoro a maneira como você vai direto aos pontos sobre a indústria de jogos. Mais de 3,5 bilhões de pessoas jogam diariamente. Na prática, muitos jogos já têm recompensas com componentes Web3, 3D, entre outros, mas é sobre juntar tudo isso. Com sua experiência, como você enxerga ela, a indústria de jogos no Web3, porque, claro, né, o token não fungível quase chegou lá, mas acabou ficando muito especulativo e entrou em outra bolha de mercado. Mas como você vê a inovação que vocês estão fazendo em termos de identificação sendo aplicada para os jogadores? Porque muitos gastam fortunas. Se você olhar para os mercados globais de esportes e toda a indústria, e claro, tem entretenimento associado a isso, tem muita coisa integrada agora, mas também está um pouco fragmentado. Como você vê isso? Tem um interesse nas vendas de ID e no trabalho que você faz nessas reações? Sim, então, eu acho que a fragmentação é um aspecto muito importante que você acabou de mencionar, e eu acho que a tecnologia cripto e blockchain causa essa fragmentação. Podemos eliminar isso e tornar os ecossistemas mais interoperáveis.
Acredito que veremos essa evolução na indústria de jogos. Ainda veremos muitos desses estúdios de jogos independentes ou pequenos que podem assumir mais riscos. Primeiro, adotamos essa tecnologia. Depois, grandes estúdios de jogos a adotarão se virem sucesso. Acredito que o principal uso nos jogos será itens do próprio jogo representados como NFTs ou outros ativos negociáveis. Sabe, se você é um gamer realmente hardcore, pode estar investindo centenas ou milhares de horas da sua vida competindo, conquistando troféus, conquistando itens. Se um dia você ficar entediado ou a empresa decidir seguir para a próxima versão, você não vai poder usar esse item, gastou todo esse tempo e não vai obter seu valor final. Se esses itens forem NFTs, podem ser comprados e vendidos facilmente em mercados secundários permissionless em qualquer lugar do mundo. Além disso, podem ser usados em outros jogos. Então, se você tem um jogo realmente bem-sucedido, novos estúdios de jogos podem tornar esses itens de jogos token não fungível interoperáveis dentro dos seus próprios jogos também. Assim, você poderá trazer itens de outros universos e usá-los durante sua jornada nos jogos. Talvez quando você é mais jovem, goste de um jogo, você sabe que se sai bem nele. Você ganha itens, conquista uma reputação, e agora pode meio que levar isso com você conforme continua em outros jogos também. O mesmo ocorre com o Gamertag, aliás, quando o nome de domínio aparece, já há muitos jogadores famosos de esportes ganhando dezenas ou até centenas de milhões de dólares como gamers profissionais. E agora eles podem usar essas identidades on-chain como seu Gamertag Web3 para meio que viajar entre os diferentes universos de jogos. Ninja, por exemplo, é um dos gamers mais famosos. Se ele tem Ninja at It e joga com essa Gamertag Web3 em um jogo Web3, pode continuar sendo Ninja at It em outro jogo. Os usuários reconhecem. Este é o verdadeiro ninja, não só alguém usando o nome dele. É ele mesmo, porque tem a mesma identidade on-chain que usou na carteira, conectando ele em todos esses diferentes ecossistemas de jogos. Então acho que isso elimina muita da fragmentação, porque torna o caso de uso da interoperabilidade muito mais acessível. Eu não sei se os grandes estúdios de jogos vão adotar isso imediatamente, mas acho que a capacidade de comprar e vender itens de jogos é uma proposta de valor enorme para os usuários finais. Muitos chamam isso de economia do lazer, onde gamers jogam esses jogos de qualquer forma. Por que não monetizar isso se também tiver interesse? Assim você pode ganhar dinheiro se divertindo. E eu acho que isso vai ser realmente atraente para as pessoas que já jogam esses jogos de qualquer jeito. E agora elas podem realmente monetizar isso, se escolherem fazer isso sem precisar, você sabe, trabalhar em um emprego ou fazer qualquer outra coisa. Elas já ganham todo esse valor com esses itens de qualquer forma e agora vão poder desbloquear esse valor por meio de NFTs ou transações de itens digitais. Essa é a visão que eu compartilho e acho que precisamos trabalhar para colocá-la em prática, porque, no fim das contas, vivemos em um mundo onde existe um paradoxo maior entre a economia criativa, a economia de bicos e também a inteligência artificial assumindo muitas das coisas que fazemos. Então, última coisa, estamos em um ano maluco com muita coisa acontecendo. 2024 para 2025. Vocês conquistaram bastante coisa, mas o que está no seu planejamento e no roadmap para 2025 e também para o próximo ano? E alguma inovação que queira compartilhar com nossa equipe ou público? Sim, claro. Então eu diria ao público para ficar atento à nossa próxima solução unificada de identificação que planejamos lançar no início do próximo ano. Isso pode ser um divisor de águas na interação dos usuários, especialmente quanto à segurança ao depositar e sacar fundos das exchanges. Isso vai mudar como os usuários fazem isso e deixar a experiência mais parecida com o e-mail tradicional da Web 2, onde estamos meio que eliminando toda a complexidade do blockchain. Necessidades. Quando você estiver enviando e recebendo esses fundos, vai ser realmente tão simples quanto um endereço de e-mail. Então isso é algo em que estamos trabalhando bastante e que deve ser lançado em breve. O leilão da ICAN será em 2026, então vamos focar nisso mais para o fim do ano que vem. Além disso, vamos continuar desenvolvendo nossos ecossistemas atuais. Alguns dos nossos maiores estão na BNB Chain e Arbitrum, tornando esses nomes de usuário disponíveis em dApps populares ainda não integrados. Assim, as pessoas têm uma experiência de usuário melhor e entendem melhor suas interações.
Lançar novos serviços de nomes de domínio em blockchain nessas redes emergentes permitirá levar infraestrutura de identidade a mais usuários. Fantástico, né? Muito obrigado. Muitas informações valiosas para o nosso público. Eu adoro como você explica tudo de forma simples e direta. Há muita complexidade no que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho. Não é fácil. Desejo muito sucesso a vocês, pois todos precisamos que ferramentas Web3 funcionem e tenham êxito. Também para quem nos ouve, vamos incluir todos os links das suas redes sociais e das versões do produto que vocês desenvolvem. E também vamos colocar algumas imagens durante o vídeo que podem ser vistas e que vocês poderão acessar por meio de links. Aproveitem isso. Harrison, obrigado por estar aqui. Desejo todo sucesso para você e também para a sua organização. E vamos fazer o 3 vivo e ativo. Obrigado.